Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. A paz do Senhor Jesus para todos. Todos estão bem? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A nossa vida, ela é feita de escolhas. E que bom que você escolheu nessa noite estar aqui, adorando ao nosso Deus. É bom estarmos aqui adorando ao nosso Senhor. Muito bom saber que você dá prioridade ao nosso Deus. Neuza, foi bom saber que você está aqui adorando o nosso Deus. Dirce, foi bom saber que você escolheu estar aqui. Adriana, foi bom saber que você está aqui hoje por sua livre e espontânea vontade para adorar nosso Deus. Você fez uma excelente escolha nessa noite, amém? Vamos adorar o nosso Deus com a nossa voz. Vamos elevar a nosso Deus uma oração a Ele, amém? Soberano Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, nesta noite, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua presença. Muito obrigada, Senhor, porque foi pago um alto preço para que nós possamos estar aqui na Tua presença para te louvar. Muito obrigada, Senhor, por ter nos escolhido no meio da multidão. Nós fomos escolhidos. Eu fui escolhida. Você foi escolhida para nós estarmos com o nosso Deus. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Tu és a nossa força. Tu és a nossa fortaleza, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo alto preço. Porque hoje nós podemos declarar que só o Senhor é Deus em nossas vidas. Hoje nós podemos declarar que somos livres na Tua presença. Eu sou livre. Tu és livre. Por isso, Espírito Santo de Deus, enche este lugar. Enche este lugar com Teu vento forte, com Teu vento impetuoso, com Teu vento veemente. Enche a Tua igreja, Espírito Santo. Faz o que lhe é apraz. Tu tens liberdade em nosso meio. Que nesta noite haja cura, que nesta noite haja milagre, que nesta noite haja dispersação no Espírito Santo. Move-se neste lugar, que as águas possam se mover ao Teu favor. Lava Shuriamaraia, Alava Shuriamaraia. Se o Senhor não abrir as águas, não abrir o mar nesta noite, Tu vai passar por cima. Ele vai te pegar nas mãos e você vai atravessar este mar a seco nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, glorifique e exalte o Senhor com as tuas palmas. Aleluia! 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 Sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum.
Jesus, Ele está aqui. Leva nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, Ele triunfou. Estaremos vivos, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei e não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Aleluia! Leva o nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, Ele triunfou. Estaremos vivos, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei e não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei e não morrerei. Com minha voz exaltarei. Eu sei que sou curado em nome de Jesus. Você é curado pelo sangue de Jesus nesta noite. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o teu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Grande, grande. Não há temor, eu creio em ti, nem duvidar, pois já eu vi teu fiel amor, minha defesa todos os dias. Minha esperança está em ti, minha fortaleza está em ti, teu fiel amor, minha defesa todos os dias. Através das águas, através do fogo, vem e mostra o teu poder, revela o teu poder, cala o inimigo, ressuscita os mortos, vem e mostra o teu poder, revela o teu poder. Creio em ti, Senhor. Creio em ti, Senhor, E teu amor vem junto a ti.
todos os dias. Através das águas, através do fogo, vem e mostra o teu poder, revela o teu poder, cala o inimigo, ressuscita os mortos, vem e mostra o teu poder, revela o teu poder. Deus de promessas, Deus de abundâncias, maior que o meu pensar, tu nunca falhará, teu nome é sem igual, nada te impedirá, tudo é possível em ti. Deus de promessas, Deus de abundância, maior que o meu pensar, tu nunca falhará, teu nome é sem igual, nada te impedirá, tudo é possível em ti. Através das águas, através do fogo, vem e mostra o teu poder, revela o teu poder, cala o inimigo, ressuscita os mortos, vem e mostra o teu poder, revela o teu poder. Através das águas, através do fogo, vem e mostra o teu poder, revela o teu poder, cala o inimigo, ressuscita os mortos, vem e mostra o teu poder, revela o teu poder. Já vi mover montanhas, eu creio que meu Deus fará outra vez, caminho abriu no impossível, eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas, eu creio que meu Deus fará outra vez, caminho abriu o impossível, eu creio que meu Deus fará outra vez, meu Deus fará outra vez, meu Deus fará outra vez, meu Deus fará outra vez. Aleluia! Glória a Aplauda ao Deus. Senhor. Nós queremos que Ele fará e as promessas do Senhor se cumprirão nas nossas vidas, amém? Aleluia! Vamos continuar adorando o nosso Deus, aquele que é único, aquele que é incomparável. E é por isso que nessa noite nós vamos declarar que só Ele é santo. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único Motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado. Só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o
amém, amém. Adore a Ele. Entronize a presença do Senhor. Clame por Ele. Não há outra além de Ti, Jesus. Motivo que me fez chegar. Os filhos mais chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Coração disposto a queimar hoje. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar. Só quero te falar, Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Adore a Ele. Mais uma vez. Só Tu és. Senhor, em nosso meio, recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe o nosso clamor, Jesus. Jesus.
está sentado sobre o trono. Ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Ao que está, ao que vive, a ti todo louvor, toda honra, toda glória. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Só tu és santo. E não há outro além de ti, Jesus. Jesus, só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aplauda eles. Estamos envoltos, Senhor, na tua glória. Estamos envoltos na tua presença. Aí nesse mesmo Espírito, feche os teus olhos. Que o seu coração possa corresponder a essa presença nesta noite. Entregue tudo. Entregue tudo a Ele. Aleluia. Aleluia. Jesus. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes
fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada pra mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, Senhor, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Nós queremos a ti, Senhor. Nós precisamos de ti. Nós precisamos da tua presença. Nada além da tua presença em nós. Queremos mais, Senhor. Aleluia. Declara assim: uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez
vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Senhor, eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, na medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Aplauda o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja. Como é bom chegar num ambiente onde é tomado pela glória de Deus. Não sei se você sente isso, mas eu sinto desde a entrada por essas portas. A glória de Deus enche esse local, amém? Vamos fazer um decreto? Repita comigo a respeito do telão. Como igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz, anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, cura e libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais do que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar do Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos, apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade. Que caia por terra toda malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda a ação direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus e o inimigo de nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres alcançando os necessitados, a viúva, o órfão. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas, familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor,
honra e glória para todos sempre. Amém. Vamos declarar? Em 2025, vamos reinar em vida. Em 2025, vamos reinar em vida. Em 2025, vamos reinar em vida. Aleluia. Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Temos vivido como Igreja de Cristo, um poderoso derramar da graça e do favor de Deus. « 2024 foi um ano de colheita daquilo que foi gerado ao longo de anos, através de muita oração e jejum. Cremos que a semente foi plantada e cultivada com muito amor na sociedade bragantina e o evangelho anunciado por nós chegou muito longe. Colhemos o testemunho de muitas vidas tocadas pelo poder de Deus. Vivemos o cuidado de um Pai amoroso que renova sua misericórdia. Cada dia sobre nós. Continuaremos servindo ao Senhor de todo o coração, dedicando as nossas vidas incansavelmente para a pregação da sua palavra como discípulos neste tempo profético. Foi. A paz do Senhor, igreja. Mais uma vez, a paz do Senhor, igreja. Como é linda essa igreja. Já dizia o nosso pastor, os feios não vieram, só vieram os bonitos, né? Bom, gostaria de primeiramente dar as boas-vindas para os visitantes, para quem nos visita pela primeira, pela segunda ou pela terceira vez, aos queridos e amados irmãos que nos assistem pela internet, que o culto de hoje seja abençoado, que edifique os nossos corações, em nome de Jesus. Um aviso importante, que todos nós sigamos as redes sociais da Igreja da Fé Cristã, Instagram, Facebook, YouTube. Assista pelo menos 2 ministrações semanalmente, isso é importantíssimo para edificar, consagrar nossa alma durante a semana e o trajeto dela. Bom, também é importante de ratificar, reforçar, todos os sábados nós temos nosso encontro de jovens, às 6 horas aqui na igreja. Então você que é pai de jovem, ou mesmo um jovem, compareça, esteja presente conosco, você vai ser muito bem-vindo, né? Nossos cultos ocorrem às sextas-feiras, horário das 20 horas, e domingos, horário das 19 horas, né? Ontem nós tivemos a nossa querida vigília. Cadê os jovens? Que animação, Diogão?
Foi uma bênção muito grande. Nós tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre o pit stop, um tempo mais próximo com Deus, com Jesus. Foi tratado de diversos assuntos, nossa intimidade com Deus, nossos sentimentos. Então, foi de suma importância para que nós possamos entender a fase que nós tivemos no primeiro semestre e aquilo que a gente vai viver ainda no segundo semestre e o restante do ano. Amém? Que o culto de hoje seja abençoado para todos vocês e que Deus os abençoe grandemente. Boa noite. Glória a Deus. Ele já falou a minha fala, aí me queimou. Né? Os feios não vieram, só os bonitos. Olha para quem está do seu lado e diga assim: glória a Deus pela tua vida. Com Jesus a gente fica a cada dia mais bonito, não fica? Hã? Eu vou te falar uma coisa, eu já conheci gente bonita feia e gente feia bonita. Mas quando a gente tem um encontro real com Jesus, o sorriso volta ao nosso rosto, o brilho volta aos nossos olhos. A gente passa a viver assim uma vida diferente daquela vida que a gente estava vivendo. Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Olha para quem está do teu lado e diga: Jesus faz toda a diferença na sua vida. Muito boa noite a todos vocês que estão aqui neste culto presencial. Eu estou vendo aí algumas pessoas novas, né, algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez, outras que retornaram. Então, como nós temos muita gente hoje, eu gostaria de deixar aqui esse carinho coletivo para todo mundo. Meu filho, o que você fez de arte? Meu Deus do céu. Que Deus cuide sempre de você, tá bom? Então fica aqui o meu carinho para todos vocês. Primeira vez, você que está aqui. A Estela ali, que alegria vê-la, Estela, do coração. Esse é o Gustavo, né? É o Rafael. Ah, é o Rafael. É o mais novo. É o Rafael. É o número 2, number 2. Glória. Silvia, Danilinho, Gláucia. Puxa vida, né? Tanta gente. A de máscara ali, quem? A Beth ou não? Oi, Beth, querida. Amamos você, estamos orando muito por você. Tá bom? Muito bem. O Lio, Júlio, querido. Enfim, Deus abençoe todos vocês. Amém? O Zé Guarda, que na verdade não é guarda, é sargento? É sargento. Fique tranquilo, ô Fabrício. Fique tranquilo. Zé Guarda, na verdade não é Zé Guarda, é sargento. Não é sargento? É aposentado da polícia também, não é? Tô certo ou não? Tô. Que vocês ficam chamando o homem de Zé Guarda, mas respeito, ele é sargento. Não podia chamar Zé Sargento? Altair. Júlio Altair? José Altair. Nome de cantor, né? E com vocês. Falando em cantor, vocês me ouviram na rádio? Quem aqui me ouviu na rádio essa semana? Glória a Deus. Olha aí. Né? Na verdade, era para ficar 1 hora, a gente ficou 1h30, né? Batendo um papo lá, né? Glória a Deus, obrigado pelas pessoas que acompanharam, que mandaram mensagem. Deus abençoe muito, tá bom? Eu acredito que já falamos aqui do trabalho que teve dos jovens nesse final de semana, né? Parabéns a Luciana, a Leise e todos aqueles que fizeram parte da equipe de organização, que ministraram. Eu estava ouvindo o testemunhal daqueles que foram ministrados. Foi muita bênção, né? Tantos testemunhos lindos. Glória a Deus, né? Pelo que o Senhor fez, não é? E os adolescentes tiveram uma vigília na igreja. Agora vamos fazer a vigília dos adultos. Amém! Glória a Deus! Povo animado, eu sei como que vocês são. Quem fala aleluia, glória a Deus, amém, na hora não vem. Que coisa!
Você sabe que no período do Covid, ô pastor, tem que voltar logo os cultos. O camarada não deu as caras até hoje. Ô pastor, vou estar lá, tá? Nada. Então, mas nós vamos vir na vigília, não vamos? A gente está precisando, não está? Glória a Deus. Amém. O animado para a vigília é o Estevão. Estevão rindo é uma maravilha. Estevão, é uma vitória de Deus, filho. Olha aqui para o pastor dando risada. Olha, filho. Menino bonito. Menino lindo. Ô menino, olha para mim. Falou de vigília, ele se anima. Né, Cássio? Falando no Cássio, que saudade do Cássio, da família e de todos os irmãos aí. Muito bem. Glória a Deus. Amados, como é bom estarmos num ambiente, como disse o pastor Everaldo, onde o Espírito Santo se faz presente. Mas você precisa aprender a acessar o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes, a distração, muitas vezes, algo que interrompe a nossa concentração, a entrega do nosso culto, impede o mover completo do Espírito. Então nós precisamos trabalhar um ambiente de reverência, um ambiente de temor, um ambiente de graça, um ambiente de favor, onde o Espírito Santo vai ter liberdade de descer sobre nós, de se mover em cada um de nós, de tocar cada um de nós e de se manifestar como o céu deseja. Então você precisa aprender a acessar, você precisa aprender a entrar, você precisa aprender a se conectar com Deus. Quando nós chegamos aqui, muitas vezes, vimos de uma semana muito difícil, muitas vezes de lutas muito fortes, ataques, perseguições, injustiças, ameaças. Mas quando nós acessamos um ambiente onde, como temos ministrado, é profético, nós somos revigorados, nós somos fortalecidos, nós somos reavivados. Então que esta unção bendita de Deus possa se manifestar no nosso meio nesta noite, para que você possa experimentar do profético. Pregamos semana passada sobre o profético, e esta semana vamos continuar falando do profético, porque a igreja dos nossos dias precisa entender que o maior desafio que ela enfrenta é de viver o profético de Deus. Muitos acabaram se afastando, se distanciando, esfriando, e não vivem mais no profético. Vivem uma vida religiosa, muitas vezes fria e indiferente. Mas quando nós ouvimos sobre o profético, algo começa a acontecer, não só na nossa mente, mas no nosso coração. Para que vocês possam entender, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns testemunhos desta semana. E acredito que a sua fé, ela vai ser fortalecida neste momento. Saí do culto com vontade de chegar logo em casa para orar. Não sei explicar o que aconteceu, mas orei por 3 horas sem perceber. E assim foi durante a semana. Eu nunca tinha vivido isso. No culto de domingo passado, recebi pela fé uma unção para me mover no profético. E acordei mais cedo na segunda para orar. E percebi que orei diferente, como nunca aconteceu comigo antes. Orei e passei a semana debaixo do profético, liberando bênçãos sobre tudo.
Fazia muito tempo que eu não jejuava. Esta semana fiz 2 jejuns e me sinto muito forte. Não tenho palavras para dizer o que estou vivendo. Acredito que o Espírito Santo me renovou. Minha semana começou diferente. Comecei abrindo a boca e profetizando sobre todas as coisas. Começamos a fazer nosso culto doméstico em casa e fomos visitados pelo Espírito Santo. Meu marido foi batizado em línguas. Fazia tempo que eu queria entrar numa empresa e parecia que tinha que abrir a boca, ou melhor, fazia tempo que eu queria entrar numa empresa e aprendi que tinha que abrir a minha boca e profetizar. E fiz isso todos os dias. Na quinta-feira fui chamado para o processo de seleção. Eu tinha uma hérnia no umbigo e me incomodava. Abri a boca e profetizei com fé todos os dias. E procurei o caroço e ele desapareceu. Tinha uma ação na justiça há muito tempo e nada de sair a sentença. Esta semana meu advogado me falou que da última movimentação e me disse que ganhamos o processo. O culto de domingo passado foi uma palavra que tocou meu coração e eu orei por uma situação, um negócio de venda do meu carro. E Deus abençoou de um jeito como eu tinha orado. Melhor do que eu esperava. Esse é o Jorge. Vem cá, Jorge, compartilha esse testemunho conosco. A paz, igreja. Vou ser rápido aqui. Essa semana, o culto passado foi pregado sobre o que o pastor está falando agora, né? De profetizar e acreditar. E, resumidamente, eu tinha uma situação, eu sempre faço negócios, né? A gente tem que parar de ser roleiro e fazer negócios, né? Eu sempre fiz negócio e tinha um negócio um pouco amarrado. Só que depois do último culto, eu orei a Deus e saí do culto me sentindo como se eu tivesse para cobrar um pênalti na final da Copa do Mundo e eu ia fazer o gol. Então eu orei a Deus e foi melhor do que eu esperava, né? Minha família está aqui para comprovar, inclusive. E foi um negócio que já estava há um tempo para sair, não saía. Mas eu orei no culto, voltamos para casa conversando. Não demorou muito. Na segunda-feira mesmo, igual o pastor contou o testemunho que quando Deus quer levantar alguém, levanta o improvável. Levantou uma pessoa que não é nem do Brasil para comprar o carro, a caminhonete. E o cara da França, mas está morando no Brasil, interessou, mecânico diesel e etc. Então não tinha nem como passar alguma coisa despercebida. O cara adorou o carro, que todo mundo que estava indo ver não queria, mas o negócio foi mais abençoado do que eu imaginava, né? Aí eu falei, não, no culto eu falei, essa semana vai acontecer, eu tenho que subir no púlpito, que foi uma promessa minha com Deus, né? Falei, eu sou sempre dizimista, ofertante, fiel, e a gente tem que crer no Senhor nessa parte, porque a gente faz a nossa parte, Ele faz a dele, e assim é a vida, é a via de mão dupla, né? E deu tudo certo, graças a Deus. Merci. Merci, obrigado em francês. Parlez-vous français? Que lindo, né? Amados, se você aprender a se mover no profético, tudo aquilo que está amarrado, retido, bloqueado, atravancado, vai ser liberado. Sabe por quê? É o profético que move montanhas através da fé. Somente alguém abre a boca para liberar da autoridade que recebeu de Deus, pela fé, aquele que anda no profético. Então a palavra para você é exatamente essa. Você precisa do estímulo correto para você perceber que você é de Deus, que o Espírito habita em você e que você pode se mover no profético de Deus em nome de Jesus. Amém? Para quem não sabe, esse menino bonito que estava aqui, ele lutou
na Ucrânia. Imagina, ele foi soldado lá na Ucrânia. Não tenho nada para fazer no Brasil. Eu vou dar uma animada na minha vida, eu vou lutar lá na Ucrânia. Jesus, se você ver, nós vamos preparar um vídeo muito legal para mostrar para vocês o desafio que é estar no campo de batalha. Morteiros, bombas explodindo do lado. É só a graça. É para quem tem certeza da salvação mesmo, né? Misericórdia. Glória a Deus. Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 até o versículo de número 12. Veio sobre mim a mão do Senhor, ela me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu, o Senhor, eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos terminados. Portanto profetiza-lhes, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Pai querido, fala conosco neste momento, nos revela a tua vontade e nos conduza a um tempo na tua presença de ensinamento, aprendizado e ministração. Que possamos sair daqui diferente de como entramos, no nome de Jesus. Amém. Eu não quero focar nesta noite sobre o que este texto tem a passar. Eu quero falar a respeito do profético, como Deus nos leva a profetizar. Quando Ezequiel foi chamado, existia sobre a vida dele uma unção como profeta. Ele foi chamado por Deus para ser porta-voz do céu na terra e transmitir as mensagens de Deus. Só que muitas vezes o profeta, ele passa por montanhas e vales. O profeta, muitas vezes, ele é atingido nas suas emoções e nos seus sentimentos. Muitas vezes o próprio Deus desafia o profeta para abrir a sua boca e falar aquilo que
Ele mesmo tem algum tipo de reserva. Deus, ele vai te mostrar um cenário onde você sabe que precisa do sobrenatural. Você sabe que precisa do poder do alto para ver aquilo mudando. E o profeta de Deus, ele tem conexão direta com Deus. Ele sabe até onde ele vai, e ele sabe que a partir daqui, não é mais ele, é Deus através dele. O profeta, ele não pode ser independente de Deus. Nós vamos falar isso um pouquinho daqui a pouco. O profeta, ele precisa entender que deve ser totalmente dependente de Deus. Não existe meia dependência. E não existe profeta de Deus independente. Todo profeta que é de Deus, ele é totalmente, completamente, inteiramente dependente. Na medida que eu começo a me relacionar com Deus, e já aprendemos sobre isso, oração, jejum, leitura da Bíblia, meditação, confissão, orar no Espírito Santo, isso vai ativando você no seu espírito para acessar aquilo que você até agora desconhece. Nós vivemos do jeito que a gente vive, porque a gente mantém uma vida espiritual rasa ou superficial. E nós precisamos buscar com profundidade, com seriedade, com disciplina, aquilo que Deus tem para nos dar. Imagine vocês que todos nós podemos andar no profético. No entanto, nós escolhemos não orar, não jejuar, não ler Bíblia, não vir à igreja, não participar de uma célula, não dizimar, ofertar, semear. Ou seja, o espiritual não está sendo ativado. E o nosso espírito não está acessando as coisas de Deus. Aí você recebe muita informação do meio que você está. E você não sabe lidar com todo o confronto. É por isso que vem a decepção, a desilusão, e todo tipo de pensamento contrário. Vem a derrota, o fracasso. E como você se sente? Porque não está andando no profético. Você está andando no natural. Você está tentando vencer com o seu braço de carne, na tua própria força. Você faz tudo do seu jeito. O profético não. O profético, ele depende de Deus. O profético, ele depende de Deus. E existe aqui um princípio que nós precisamos validar nesta noite. Por exemplo, o profeta Ezequiel era um profeta. Quando Deus queria falar com o povo, Deus falava através do profeta. Então o profeta, ele precisava estar reservado, separado, santificado para ouvir Deus. Ele era uma pessoa diferenciada de outras pessoas. Deus naquela época se movia através da sua unção somente sobre 3 categorias: o rei, o profeta e o sacerdote. E é um desperdício você que pode viver uma vida diferente, uma vida abençoada. E é isso que Jesus fala lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida, e vida plena, completa, absoluta, inteira. Uma vida abundante. E a gente prefere o quê? Viver de migalhas. Por quê? Pastor, o profético dá trabalho. Amados,
Tudo que é bom é trabalhoso. Para você acessar, não é fácil. O ouro você não encontra na superfície da terra. Tem que cavar. Você não encontra prata ou diamante. Tudo aquilo que tem valor fica escondido no seio da terra. Tudo aquilo que é de valor não é para qualquer um. Diga, por isso que eu não sou qualquer um. Você precisa aprender a acessar. Então imagina só que a nossa vida é assim. Hoje eu vivo bênção. Amanhã eu não sei como é que vai ser. Eu acredito que vai ser difícil. A coisa anda complicada. Todo mundo fala de crise. Isso não é ser profético. Ser profético é você saber que apesar de tudo, Deus, Ele vai te guiar, te conduzir e te levar a viver uma vida abençoada. Você não sabe como, você não sabe de que jeito. Isso é profético. Porque muitos querem dizer para Deus como é que Deus tem que fazer. E na verdade nós precisamos confiar, porque Deus sabe sempre o que é melhor para nós. Então aqui Deus tinha uma palavra especial para Israel. Aí ele fala com o profeta Ezequiel. Ele mostra um vale de ossos secos. E a Bíblia frisa que estes ossos eram sequíssimos. Ou seja, algo praticamente impossível de reviver. Diga, para Deus não há impossível. Olha o que a Bíblia fala, tudo é possível ao que crê. Sabe o que significa isso? É profético. Porque o crer não é só você dizer, eu acredito. O crer é você buscar de tal forma, até que o impossível se torne possível. É você buscar de tal forma que até o milagre aconteça. Imagina só. A Tamires e o Alessandro. O Alessandro comprou uma rifa de quantos reais? R$16. Ele ganhou uma Mercedes 0 km no valor de 300 mil. Gente, eu falei para ela ontem, é o profético de Deus. Está na hora de você viver o profético. Sabe por quê? Chega uma hora que você fica tão injuriado de viver essa vidinha medíocre, mas nós escolhemos viver uma vida medíocre, uma vida de limitação, uma vida de sofrimento. Quando você se levanta profeticamente, não no teu nome, mas no nome do Senhor, reivindicando sobre a tua vida aquilo que é teu direito, você vai desfrutar do seu favor. Tudo que o diabo não quer é que você saia da ignorância. O meu povo sofre porque é ignorante. Como diz a Bíblia, o meu povo sofre, perece, é destruído porque falta conhecimento. Então nós, como igreja de Cristo, precisamos receber o batismo do profético, a ativação do profético. Sabe por quê? Crente, quando abre a boca, ele não pensa assim, mas falou, vira profecia. O problema do crente é que a maior parte das coisas que ele fala são coisas ruins. Por isso que ele perde autoridade no reino espiritual. Em vez de abrir a boca com sabedoria, com discernimento, com inteligência. Não, abre a boca debaixo de forte emoção. Aí ele estabelece uma sentença sobre a vida dele. E nós chamamos esta sentença de maldição impingida ou automaldição. Ele mesmo se amaldiçoa. Que salário merreca, não vai dar para nada. Ele profetizou, ele chamou uma sentença sobre a vida dele. O que vai acontecer? Aquele dinheiro não vai prosperar. Então cuidado quando você está com raiva de alguém, magoado com alguém, ferido com alguém, porque a nossa tendência é de abrir a boca e estabelecer sentenças.
Você está profetizando não pelo Senhor, você está profetizando pelo maligno. Então imagina quantas vezes o diabo pode usar a boca de um crente, porque ele acredita mais em desgraça do que propriamente em livramento, vitória, conquista, restituição e bênção. Mesmo que o quadro seja como esse, os ossos estavam sequíssimos, morte total, e ele andando por sobre estes ossos. Aí Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, estes ossos poderão viver? Olha a sabedoria do profeta. Tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor, só tu tens este poder. Tu sabes, Senhor. Aí ele fala assim: Ezequiel, abre a boca e profetiza. Abre a boca e profetiza. Deus poderia fazer? Obviamente. Mas Ele quer te usar. Ele quer falar através da tua boca. E diz a palavra: então perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Preste atenção. Eu preciso da inspiração do Espírito Santo para poder profetizar. Quando eu falo de mim mesmo, sem o respaldo da autoridade do céu, vai ser simplesmente uma confissão positiva. Quando você olha, por exemplo, para Josué 3, e vê que os sacerdotes, quando colocaram os pés nas águas, o Jordão foi represado, as águas foram paradas. E o segredo para o milagre acontecer, porque o povo de Deus que vinha atrás, a cerca de 900 metros, passaram a seco. Sabe por que as águas pararam? Sabe por que as águas foram represadas? E o milagre aconteceu a partir do momento que eles começaram a pisar nas águas. Nós queremos que o milagre aconteça antes, e Deus quer que você se lance pela fé, que molhe os teus pés, para que você veja o milagre acontecendo. Sabe por que o milagre aconteceu? 12 homens das 12 tribos de Israel estavam segurando por sobre os ombros a arca. Eles levavam consigo a presença de Deus. O segredo do profetizar está naquilo que você carrega. Se você carrega o Espírito Santo de Deus, pode ter certeza que as circunstâncias, adversidades e situações vão te obedecer. Então a palavra de Deus para você nesta noite é: não temas. Tenha certeza no teu coração que o Jordão se abrirá e o povo passará seco, em nome de Jesus. Qual é a tua orientação, Senhor? O que eu devo falar? Aí Deus fala. E os ossos começaram a se juntar, parte com a sua parte, num barulho estrondoso. Cada osso conhecia o seu próprio corpo e se unia. E depois o processo de Deus começou. E é interessante isso.
como a Bíblia narra sobre o processo do milagre, como isso começou a acontecer. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei a pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Então eu profetizava. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles. Cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro cantos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, e um exército sobremodo numeroso apareceu. Preste atenção. Quando você entende, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. O Espírito Santo habita em mim. Eu sou habitação, morada, casa, templo, santuário. Eu carrego o Espírito Santo dentro de mim. Então, se eu temo a Deus, se eu ando na presença de Deus, quando eu abro a minha boca, algo acontece, algo se manifesta. Jesus disse que aqueles que não sabem o que falam darão conta de cada palavra ociosa, vã. Perdida um dia na glória. Por quê? Porque as palavras reverberam. As palavras reverberam. E isso foi provado cientificamente. Agora, tem gente que acredita nisso, tem gente que não acredita, e se você não acredita, está tudo bem. Continua vivendo do jeito que você vive, você não precisa ser profético. Continua sendo natural, continua sendo carnal, continua sendo mundano, continua sendo pecaminoso. Eu estou falando com um grupo seleto, que vai vestir as vestes do profeta, e vai ser profético. Eu falava dia desses a respeito de um casal, que sempre me ligava porque a criança tinha asma. Um dia me ligam 2 horas da madrugada, e diz: pastor, eu estou desesperado porque eu não aguento mais, eu levo para o hospital, vem para casa, entro em crise, o que eu faço? Eu falei: vocês já oraram pela criança? Não. Então você como pai e ela como mãe vão impor as mãos e vão ser proféticos. E vão crer na cura e milagre dessa criança. Amém? Aí eles fizeram isso. Nunca mais esta criança teve crise de asma. Imagine você quantas coisas estão ali na tua vida e são espirituais. E elas precisam ser tratadas de forma espiritual. Com autoridade, com unção, com poder. E você precisa abrir a tua boca e profetizar. Quando o diabo vier falar no teu ouvido que você é um derrotado na área financeira, você vai dizer: diabo, o meu Deus é dono de todo ouro e de toda prata. Eu sou seu filho. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E eu creio que a prosperidade de Deus é para a minha vida, é para o meu tempo, é para a minha geração e para a minha futura sucessão. Eu vou viver o propósito de Deus para a minha vida. E eu quero prosperar, porque eu quero ser coluna forte na casa de Deus. Eu quero que o meu trabalho seja uma extensão do meu ministério. Eu quero consagrar minha vida ao Senhor. E eu vou romper em nome de Jesus. Eu vou ser bem-sucedido. E quando você fala de ser bem-sucedido, nós olhamos lá para a palavra e vemos que a palavra fala a respeito disso. Então, sereis próspero
e sereis bem-sucedido. Terás prosperidade, terás sucesso. Quando eu ouvir a palavra, quando eu meditar na palavra, quando eu confessar a palavra, quando eu crer na palavra, quando eu for profético. Então medita na palavra de dia e de noite. E isso significa ser profético. Amém? Entenda que Deus estava dando instruções a Ezequiel para que ele fosse profético dentro de um propósito. Por isso que ele teve a visão. E é assim que vai acontecer com você. Deus, ele vai te guiar. Ele vai te mostrar o endereço. Ele vai dar uma inspiração no teu coração. Ele vai fazer você fazer aquilo que humanamente você não faria. Imagine vocês, 2015, fizemos um batismo. A nossa igreja estava pequena na Avenida Eusébio Sampaio. Pensamos em fazer uma reforma, 30 mil reais, mas isso não resolveria o nosso problema. Começamos a orar para que Deus pudesse nos dar um lugar novo. E eu já tinha ido embora para casa. De repente me deu vontade de comer um doce, vontade santa. Deus faz isso. Quando eu saio de casa, eu percebo que o Everaldo estava descendo algumas pessoas na porta da igreja. Eu fui para lá, era um pessoal da Penha. Eu nunca fiz esse caminho. Seria muito melhor ir pela parte de baixo. Passando aqui, eu vi uma placa, aluga-se. Eu olhei o lugar e falei, que lugar lindo. Uma voz falou comigo e disse, na minha mente, deve ser muito caro, não é para você. Eu andei 10 metros. Uma voz falou comigo, volta e marca o telefone. Na mesma semana, eu liguei. Quem atendeu foi uma pessoa que estudou comigo na faculdade. E eu vim ver sem compromisso prédio. Quando eu entrei aqui, me apaixonei. Houve uma testificação no meu coração, como se uma voz dissesse, é para vocês. Na hora, a gente começa a pensar nas possibilidades e nas impossibilidades. Imagine vocês que lá embaixo entrava 5 mil reais de entrada. E agora, só o aluguel aqui era 15 mil reais. Conseguimos fazer um tempo de carência. Tinha reforma, adaptação, algumas coisas para fazer. Mas a gente precisaria de 18, 20, 21. E eu vim pela fé. Uma doideira. Não tem explicação, a conta não fecha. Tinha tudo para não dar certo. Mas o maluco aqui pegava e dava 7 voltas ao redor do prédio, profetizando, eu creio, Senhor, vai ser nosso, Senhor, todo impedimento cai por terra em nome de Jesus. Entende por que o profético é maluquice? Às vezes eu dava volta até de carro com a Jana. Antes das 7 voltas ela já tinha dormido. E eu, crendo que Deus se moveria de alguma forma para nos abençoar. Resumo da ópera. Entramos aqui, o mesmo povo que entregava 5 mil reais de dízimo e de oferta, foram tão abençoados que agora eles entregavam 15, 18, 21. Nós estamos aqui há mais de 10 anos. Eu falo isso pela graça de Deus, não é para eu me promover. Nunca atrasamos um aluguel. Amados, é porque o Senhor está conosco. É porque a gente se moveu no profético de verdade. Porque eu confesso a vocês que quando eu não tinha discernimento, eu confundia as coisas. E eu tive muitos problemas. Porque eu era movido pelas emoções e pelos sentimentos. Profeta não pode ser movido por sentimentos e emoções. O profeta tem que ser movido pela palavra. Fui com um grupo em São Paulo, visitamos a irmã Luzia, lá em Jandira.
ela estava muito doente, acamada, uma senhorinha velha, olhos azuis, com um birote, deitadinha na sua cama, trocadinha, cheirosa. Tinha uma placa na frente da casa dela: Irmã Luzia não atende ninguém por problemas de saúde. Aí eu disse para a filha dela: diga que é o pastor Alberto de Bragança. E já fazia muitos anos que ela não me via, cega dos 2 olhos. Quando eu entrei, ela falou: oi pastor, faz tanto tempo que você não vem me ver. Ela sabia quantos anos fazia. Para você ter uma ideia, um dia nós fomos com um irmão lá. Ela disse: arruma a tua casa, põe em ordem a tua casa, porque não viverás. O irmão saiu de lá. Ela quis dizer que eu ia morrer, pastor? Eu falei: não sei, mas eu acredito que você pode mudar essa sentença. Não, mas quando fala lá na palavra, com o rei, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerá. É morte? Eu vou morrer, meu Deus. Amados, ele morreu. E quando eu fui lá, nessa outra vez, eu fui orar por ela, e ela sussurrando, ela falou no meu ouvido: Deus vai te dar um prédio muito grande na sua cidade. É o profético. Tinha um irmão que caminhava conosco, e ele orava em línguas, e ele interpretava, e ele disse assim: Deus está mandando orar, naquela época, porque vai haver uma guerra em Israel. Eu confesso aos irmãos que eu duvidava desse querido. Aí ele chegou lá na irmã Luzia, ele começou a orar, a irmã interpretou e disse: Deus está falando para interceder por Israel, porque vai ter uma guerra lá. Eu falei: oh Deus, me perdoa, eu sou muito carnal. E quando eu falo essas coisas, eu sei que você também é, por isso que eu estou falando. Porque você precisa compreender que apesar de nós, não é por merecimento, é pela graça. E Deus, Ele quer fazer isso na tua vida, Ele quer mudar a tua história, assim como mudou a nossa história. Amém? Isso é se mover no profético. Não estou dizendo que o diabo não vai querer trazer dúvida no teu coração, medo, insegurança, mas você vai entender: o Senhor é a minha âncora, o Senhor é o meu porto seguro, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza, e não temo coisa alguma, em nome de Jesus. Uma pessoa profética, empoderada pela palavra revelada pelo Espírito Santo. Uma pessoa empoderada vai ver o poder de Deus se manifestando na sua vida. Quem entendeu está se movendo no profético. E eu gostaria de complementar o que falamos na semana passada, para que você entenda. Então vamos falar um pouco sobre a personalidade do profeta. Porque não adianta você querer ser profeta de Deus, sendo que você não anda com Deus, sendo que você está desviado da verdade, sendo que você quer fazer tudo do teu jeito. Deus levanta uma igreja para ser profética. O profético é para todos, mas nem todos é para o profético. Olha o que diz em Atos capítulo 8, versículo 18. O profético é para todos, mas nem todos são para o profético. Atos 8, 18. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. E dize-me, deem-me também este poder, para que eu possa, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro?
você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Então note, o profético é para todos, mas nem todos são para o profético. Simão, o mágico, ele não entendeu o profético. Você precisa entender o profético. Não podemos brincar com o profético. Ele tentou comprar o poder de Deus. A palavra já nos ensina, é dom, é presente, é gratuito. E ele queria se promover através do Espírito Santo. Agora, quantos em nossos dias estão debaixo de uma unção errada e são usados por um espírito de engano e de mentira? Eles não se movem através de um espírito profético da parte de Deus. Eles estão se movendo através de um espírito de adivinhação, de engano e de mentira. Estas pessoas, elas buscam promoção pessoal. Elas podem dizer que não, mas elas buscam promoção pessoal, exaltação do ego. Elas querem que o seu ego seja massageado, o que é maligno e abominável diante de Deus, porque Isaías 42, versículo 8 diz assim, que Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. 3 pontos importantes. Mostram que não são, ou melhor, mostram que são mais espirituais do que as outras pessoas. Quando você está com estas pessoas, você se sente muito pequeno. Por quê? Porque estas pessoas, elas se fazem de muito espirituais, muito santas, à beira da perfeição absoluta. Porque elas precisam impressionar. E como a igreja dos nossos dias é impressionável, qualquer coisa impressiona. Estas pessoas não se misturam com outras. É interessante que Jesus, como se movia no profético, ele se relacionava com a prostituta, com o cobrador de impostos, com os beberrões e com os pecadores. Toda manifestação através do falso profeta pode parecer que é Deus, mas não é Deus. E é interessante que em nossos dias nós vemos muitas pessoas falando do profético, mas sem entender o que é o profético. E para vocês terem uma ideia, elas não se prepararam para o profético, porque o profético, ele é muito perigoso. Existe um risco muito grande com aquele que brinca com o profético. É como se estivesse segurando o fio desencapado ligado no trono de Deus. Deus cobra. Deus cobra. Buscam benefícios financeiros e materiais. Tiram proveito em causa própria. São exploradores da fé. Simão, o mágico, não era filho da casa. Não teve uma experiência profunda com Deus. Faltou conhecimento espiritual. Sem um pastor para dar direção e discipular, o profeta se perde. O mover profético em qualquer igreja é para abençoar e não para dividir. E eu não sei se vocês já perceberam que todos aqueles que se movem profeticamente acabam causando muita confusão nas igrejas que fazem parte, e eles acabam abrindo o seu próprio ministério, a sua própria igreja,
a sua própria portinhola. Por quê? Quando nós falamos a respeito dos dons de governo, os 5 ministérios, nós falamos sobre o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Um complementa o outro. Não é para dividir a igreja. E é interessante, porque o profeta muitas vezes ele atende na casa dele. Ele não entende o que é o profético dentro do mover de uma igreja. E qual o propósito do profético? É de levar o povo ao centro da vontade de Deus. E muitas vezes nós pensamos que é só para nos dar uma sensação de liberdade, de alegria, de alívio. Mas não, o profeta que é profeta, ele vai treinar, ele vai tratar com você no profundo. Por quê? Porque você pode se perder e a tua alma ir para o inferno. E tem gente que vai com dinheiro em conta, mansão, carro do ano, blindado, último modelo. Não importa. Então o profético, ele não pode ser tratado de uma forma vil, de uma forma banal, ou de uma forma barata. Quando a Neuza Itioca esteve aqui, e nós éramos intercessores na sala com ela, a Neuza dizia assim, a equipe, era orientada dessa forma: se Deus falar alguma coisa com você, você escreve no papel e discretamente coloca do lado daquele que está fazendo o atendimento, virado para baixo. Num dado momento, a pessoa pegava e lia. Se ela entendesse no espírito dela que partia de Deus aquela orientação, ela falava. Caso contrário, não falava. Por quê? Nós estamos mexendo com vidas, almas, pessoas, gente. Não podemos brincar com os sentimentos e as emoções das pessoas. Então a coisa tem que ser realmente muito séria. Tem coisa que Deus mostra, tem coisa que Deus não mostra. E tem coisa que Deus fala e não é para chegar num culto e escancarar na frente de todo mundo. A gente chama em particular e conversa em particular para não constranger a pessoa, mas para livrar a sua alma do inferno. A maior parte dos pseudo-profetas trabalham sozinhos, porque se tornaram um problema nas igrejas. Porque eles não sabem operar no profético. Por exemplo, você vai numa igreja, por exemplo, onde a Isenete, ela atua como intercessora, mas se move no profético. É uma pessoa extremamente séria, a ponto de chegar para sua líder, ou uma das pastoras principais da igreja, e dizer: desfaz tudo isso que você fez, porque não é Deus no assunto. Aí a pessoa tem que fazer o caminho de volta e ter o maior prejuízo financeiro da sua história. E o ministério pagar um preço alto. Por quê? Por causa de um deslize. E a gente pensa que é assim: eu quero me mover no profético e vou fazer de qualquer jeito. Não, eu vou me preparar. Eu vou estar debaixo da autoridade do meu pastor. Eu quero que ele me oriente. Eu quero que ele seja a seta que me aponta o caminho. E muitos aqui vão chegar até mais longe do que eu cheguei. Porque o filho, ele chega mais longe do que o pai foi. Muitos vão romper, porque vão viver o profético.
A adivinhação não tem nada a ver com profético. Olha o que diz em Atos 16:16. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito e a usava para prognosticar eventos ou adivinhar eventos futuros. Então o diabo faz isso. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores por meio das suas adivinhações. Agora, esteja debaixo de uma autoridade espiritual madura para poder te formar. Olha só, teve uma pessoa que ela foi do outro lado muitos anos. E a gente trabalhou essa questão na vida dela aqui. Aí ela foi para um outro lugar. E lá começaram a dar oportunidade para ela. E ela começou a subir no altar e dava profecia. E as profecias pareciam que eram de Deus. Mas a pessoa jogava tarô, runas, lia mão, cartas. O espírito de adivinhação estava sobre a vida dessa pessoa. Era dom contaminado. Então, precisamos entender o que é ter uma igreja séria. E tem gente que é assim, recebe uma profecia hoje, amanhã ela vem de novo para receber oração. No outro dia ela vem de novo para receber oração. No outro dia ela vem de novo para receber oração. Se é Deus de verdade, fala, volta para o teu lugar, porque você não fez nem a primeira parte da lição, você quer já que eu te entregue outras coisas. Não vai ser assim. Agora, a pior coisa é vocês entrarem debaixo da autoridade de um sacerdote do diabo ou uma sacerdotisa do diabo. Pior coisa. Porque depois, para desfazer o caos, é só misericórdia. Não ande sozinho. Compartilhe suas experiências e dependa totalmente do Espírito Santo. Você pode ser usado no dom de profecia e dar uma palavra para alguém inspirado pelo Espírito Santo, mas não significa que você é profeta. Significa que você foi usado. Isso pode acontecer de vez em quando. Outros, na medida que entendem o propósito de Deus através do dom de profecia, podem desenvolver um ministério profético onde Deus fala de acordo com o seu propósito. Quer ver? Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos de 8 a 12. Partindo no dia seguinte, fomos a Cesareia, e entrando em casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha 4 filhas virgens, que profetizavam, ou seja, eram consagradas a Deus. Demorando-nos ali, por muitos dias, desceu da Judeia um profeta de nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando os seus próprios pés e mãos, disse, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus ligarão em Jerusalém o homem a quem pertence esta cinta, entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos isto, rogamos-lhes tanto nós como os que daquele lugar, para que não subisse a Jerusalém. O que é que o profeta disse para Paulo? Ele pega o cinto, Paulo amarra os pés do Paulo e diz assim, se você for para lá, você vai ser preso. Mas Paulo não se importava. Ele iria mesmo assim. Porque como perseguidor da igreja, ele achava que seria um sacrifício louvável a Deus. Agora outros, eles entendem que podem e devem ser proféticos. E quem é profético, dá uma palavra profética. E este é o primeiro degrau. É onde nós estamos aqui, ó. Palavra profética. Você pode abrir tua boca e liberar a palavra profética. Libera a palavra profética. Teve uma irmã que ela aprendeu isso. Ela abriu a despensa e lá só tinha óleo, sal pela metade, macarrão esparramado e um fubá.
ela estendeu a mão e ela falou: eu vou ser profética, e vou profetizar dispensa cheia, em nome de Jesus. Sabe o que foi que aconteceu? Naquele mesmo dia, irmãos levaram para ela alimento. E não foi nenhuma, nem duas, nem três cestas básicas. Ela tinha tanta coisa que resolveu compartilhar com outras pessoas. Teve gente que levou carne, tem gente que levou frango, tem gente que levou salsicha, hambúrguer, linguiça. Amados, começa a se mover no profético. Quantas vezes eu estou com um irmão do meu lado no carro, ele fala: passa no posto, pastor, enche o tanque. Eu falo: oh Jesus, é profético. Quantas vezes uma bênção acontece de uma forma ou de outra? Por quê? Porque você se move no profético. Preste atenção, o Senhor vai socorrer você no desespero. A Bíblia diz que o Senhor é o socorro sempre bem presente na angústia. Não diz que você não vai ser tentado a ficar angustiado, mas a palavra diz que o Senhor virá e Ele será o teu socorro naquele momento de dificuldade, de luta, de problema. Aí você precisa aprender a ser profético. Olha só, dia desses, eu disse: Deus, eu estou precisando de um sapatênis claro, porque eu já tenho um escuro e eu queria um claro. Aí o que foi que aconteceu? A Jana falou: eu também, Deus. Ela vai na garupa e recebe a bênção também. Um irmão da igreja veio, que está aqui, no mesmo dia, ele trouxe uma sacola aqui, uma ali, e falou: olha, é um presente para você, pastor, e para você também, Jana. Eu falei: oh Jesus. Amados, vocês não imaginam como que Deus é grandioso. Uma vez, minha mãe trabalhava com salgados, cansada, dormia tarde, acordava muito cedo, e o meu sapato tinha aberto, e ele até louvava: entrarei na presença do Senhor com gratidão. Aí arranquei a sola. Na época minha mãe não era muito crente, né? Hoje, graças a Deus, minha mãe é uma bênção. Ela falou: agora eu quero ver como é que vai ser, vai andar descalço. Até brincou, falou: quero ver se um anjo de Deus vai descer do céu e dar um sapato para você. Sabe o que foi que aconteceu? No dia seguinte ela saiu com a caixa de salgado, um irmão segurando uma sacola, falou: escuta, onde mora aqui o Alberto? Ela falou: mora ali. Por quê? Não, eu vou dar um sapato para ele. E às vezes eu lembro, falo: Deus, é 38, dependendo da forma, 39. E eu falo assim no profético, amados, sabe? Conectou. Deus é bom. Amém? Deus é maravilhoso. Aí, ouve essa. Acordei, o sapato estava em cima do sofá. Um dia, eu estava me trocando no quarto. Eu não sei se você sabe, pastor, toma banho, pastor, se troca. Aí quando eu coloquei a cueca, eu falei: Deus, ou encolheu, ou engordei. E na época, era só pela fé, amados. Eu falei: Deus, eu estou precisando de meia dúzia de cueca. Aí eu cheguei em casa, minha mãe acordou cedo e me disse: você viu o pacote que está em cima da estante? Eu falei: não, pacote vermelho, dá uma olhada lá, a Maria que trouxe. Era uma vizinha nossa, uma vizinha muito querida. Aí quando eu fui olhar, gente, meia dúzia de cueca, da boa, aleluia. Amados, vocês não imaginam o que Deus vai fazer com você. Sabe o que eu estou compartilhando? Que Deus vai tratar com vocês desde as necessidades básicas até as necessidades maiores. Eu quero profetizar aqui liberação de casa própria. Eu quero profetizar liberação de carro para quem vem a pé para a igreja. Eu quero profetizar aqui carro novo para quem precisa trocar o carro. Eu quero profetizar aqui sobre este altar que você vai sair das contas, vai sair das dívidas, vai sair da inadimplência, vai sair da vergonha, vai sair do opróbrio, vai sair da humilhação. Eu quero profetizar que você vai ganhar dinheiro
que Deus vai abrir uma porta excelente para você, uma porta que ninguém pode fechar. Eu quero profetizar promoção, eu quero profetizar que os teus sonhos se tornarão realidade. Eu quero profetizar que em nome de Jesus, tudo aquilo que existe no teu coração, segundo o propósito de Deus, vai se cumprir em nome de Jesus. Aleluia! Não é impossível para Deus. Curva sua cabeça, fecha os teus olhos. Você vai dizer comigo: Senhor, eu quero me mover no profético. Que o teu Espírito me ensine como me mover no profético. Eu quero ver o que os meus olhos carnais não enxergam. Eu quero ter uma percepção diferente, extrasensorial, que humanamente eu não percebo. Eu quero, Senhor, discernir o teu propósito, o bem do mal, a luz das trevas, a bênção da maldição. Eu quero, Senhor, viver debaixo da tua bênção, em nome de Jesus. Pai, neste momento eu oro para que toda malignidade seja quebrada na vida destes irmãos e destas irmãs, para que eles possam viver, Pai, tudo aquilo que tu tens preparado para as suas vidas. Trata, Senhor, age, Senhor, se move, Senhor. Diga: eu recebo uma unção profética sobre a minha vida, para me mover no invisível, no espiritual e no sobrenatural de Deus. Dá sabedoria, Senhor, dá discernimento, Senhor, dá estratégia, Senhor, dá fé para o teu povo. Eu gostaria que neste momento, você de cabeça curvada, olhos fechados, fizesse o que o Jorge fez. Ele creu que ia vender esta caminhonete, e era uma venda que estava amarrada, e só um milagre poderia liberar sobre a vida dele esta venda. E Deus encontrou um comprador francês, lá da França, que estava no Brasil, e ele vendeu acima do esperado. Eu quero usar este exemplo para dizer a você que do mesmo jeito que Deus ouviu a oração do Jorge, Ele vai ouvir tua oração nesta noite. E eu gostaria que você colocasse só 3 coisas diante de Deus. E não deixa o diabo te intimidar, não. Porque tem coisas que a gente vai orar e o diabo diz: não vai acontecer, não é para você. Como foi com o nosso prédio aqui. E Deus foi conosco, e Deus nos honrou. Deus libera sobre a vida desta igreja, de acordo com o pedido dos teus filhos e das tuas filhas, este milagre. Correquei calabarrachalamanasso, querequei calanarrachalamanassá. Eu creio, Senhor. Eu creio, Jesus. Anjos estão subindo com seu pedido de oração, e anjos estão descendo com uma bandeja de ouro com a resposta das tuas orações. Eu creio em liberação. Eu creio na boa venda, na boa compra, no bom negócio. Eu creio na prosperidade de Deus para a sua vida. Eu creio no mover profético de Deus. Eu creio que você se aproxima do Senhor, da sua palavra e do seu Espírito. Eu creio que o Senhor vai tratar você na sua intimidade, no particular, no íntimo, e vai te fazer viver tudo aquilo que você não experimentou até o dia de hoje. Marca o dia de hoje,
Marca o dia de hoje. Marca o dia de hoje. Escreve os teus 3 pedidos e ora por ele todos os dias, até que o teu milagre aconteça, em nome de Jesus. Agora eu gostaria que você tivesse um período onde você vai agradecer a Deus. A Bíblia diz que nós devemos agradecer pela fé, por aquilo que você pediu, como se você já tivesse alcançado. Então você vai orar e vai dizer: obrigado, Senhor, porque eu já saí das dívidas em nome de Jesus, porque o Senhor já proveu os recursos, porque eu já fiz um bom acordo, porque o Senhor me honrou, porque o Senhor me abençoou. Obrigado, Senhor, porque neste exame não vai constar mais a doença, a enfermidade. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito está fazendo, o teu Espírito está operando. Move-te, Senhor. Move-te. Move-te. Tu sabes, Senhor, só tu tens este poder para muito, muito mais realizar. Andarei pela fé, neste vale vou profetizar, e tudo que está morto eu verei ressuscitar. Declare! Tu sabes, Senhor, só tu tens este poder para muito, muito mais realizar. Andarei pela fé, neste vale vou profetizar, e tudo que está morto eu verei ressuscitar. Amados, antes de ir embora e de fazer a última oração, a penúltima na verdade, eu gostaria que você fizesse nesta noite uma oferta profética. Talvez isso esteja faltando para que a tua vida seja destravada, porque nós precisamos nos mover no profético também, na vida financeira, econômica e material. E eu sei que muitas vezes nós reclamamos tanto da nossa realidade, mas você precisa chamar as coisas que não são como se já fossem. Você precisa se mover no profético. Talvez você ouça uma voz dizendo: você já entregou, você já fez sua oferta, você já deu. Talvez você diga: eu não tenho, eu não posso. Mas eu quero te falar uma coisa: que você, em nome de Jesus, possa se mover no profético, porque existe no nosso coração um desejo de ver a tua vida financeira, econômica, material e financeira prosperando, mudando, e você rompendo, e você alcançando grandes coisas, em nome de Jesus. O nosso Pix já está em tela, você pode fazer a sua oferta pelo Pix, você pode pegar um envelope e fazer a sua oferta em dinheiro, e você também pode fazer através da maquininha de cartão. É só levantar a mão, tenha um pouquinho de paciência, nós vamos levar até vocês, em nome de Jesus. Poderá o cego enxergar e o surdo ouvir, haverá esperança para o aflito, quem restituirá em dobro ao que tudo perdeu e viu seus bens se consumindo. Poderá o que teve a família destruída assentar-se à mesa e novamente ser feliz. Tu sabes, Senhor, só tu tens este poder
profetizar. Vamos cantar. E tudo que está morto, eu verei ressuscitar. Ó, Carlos, vem cá. Vem cá, Carlos. Esse é o Carlos Campos, namorado da Fábia. Ó, olha como ser profético é importante. Essa menina foi profética. Ela falou: eu quero um homem de Deus, trabalhador e corintiano. Deus abençoe. É o amor de Deus mesmo, né? Para abençoar um corintiano. Quantos corintianos estamos aqui esta noite? Liberta, Senhor, esta legião, em nome de Jesus. Amém. Vamos estender as mãos para cá. Diga assim: obrigado, Senhor, porque pudemos, nesta noite, abençoar a Tua obra. O Senhor tem cuidado de nós e queremos cuidar da Tua igreja. Libera sobre as nossas vidas bênçãos, em nome de Jesus, e que possamos Te honrar, por fé, porque amamos o Teu reino, em nome de Jesus. Pai, abençoe o trabalhador comum, o empreendedor, o empresário, o comerciante, negociante, profissional liberal. Abençoa o autônomo, aquele que tem desejo de ter um negócio próprio. Abençoa, Pai, cada um que está aqui. Nós estamos aprendendo a nos mover no profético. Amados, eu não sei se você está sentindo essa atmosfera aqui, mas Deus está testificando no meu coração que nós vamos contar muitas bênçãos em nome de Jesus. Vamos contar. Pode aplaudir a Jesus. Deus abençoe. Queridos, amanhã a Gabi vai passar por uma cirurgia. É algo simples, mas para ela é muito importante que a igreja abençoe a vida dela. Vamos orar por ela? Vem cá, Gabi, o esposo também. A Jana está por aí ou não? Não tem problema. Estenda as mãos para cá. Pai querido, nós queremos abençoar a Tua filha neste procedimento. E nós cremos que vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Prepara, Senhor, cada detalhe e que ela seja abençoada. Que ela esteja debaixo da Sua graça, do Seu favor. Em nome de Jesus. Está abençoada, filha. Amém. Deus é com você. Amém. Glória a Deus. Ó, o Giovanni, ele operou da hérnia. Alguém aí dá um abraço nele, que eu vou. Abraço significa, coloque as mãos no ombro dele. Vamos orar daqui. Em nome de Jesus, toda dor. Aí mesmo. Não, vou forte não. Ele operou, tá costurado o homem. Vai devagar. Senão nós vamos ter que orar para costurar, né? Se eu fecha. Aí a Gabi, eu pego lá uma linha de pedreiro lá, né? Uma agulha. Pai, em nome de Jesus, tira a dor desse irmão. Toca nele. E que ele se restabeleça logo, em breve. Que essa recuperação seja um milagre, em nome de Jesus. Pai, também oro pela Beth, querida, nossa irmã do coração. O Senhor tem cuidado dela e nós cremos que a boa obra que o Senhor começou, o Senhor é fiel para completar. Em nome de Jesus, Pai, libera sobre ela o Teu milagre. E que o Seu testemunho seja grande para Teu louvor, honra e glória. Olha para todos que estão aqui, Pai, que estão adoentados, enfermos, padecendo de alguma situação. E aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Tu és um Deus que cura, que sara e que liberta. Em nome de Jesus, eu creio no milagre. Amém. Diga graças a Deus. Oi, aniversário do Milton. Parabéns pra você
nessa data querida, e que Deus te proteja, ilumine sua vida. Olha só me permita, por favor, falar dos aniversariantes de hoje. São 5 aniversariantes. A pastora Michele passou para mim. Bem lembrado, Everaldo, obrigado. Grande será teu galardão no céu. Muito bem. A pastora Neuza, levanta a mão aí, pastora Neuza. Glória a Deus. Pastora Leisiana, levanta a mão aí. Glória a Deus. Amanda Calegari. Pastora Márcia, um beijo para a pastora Márcia. Renata Calegari, será amanhã. Deus abençoe. Parabéns para você nessa data querida. Deus te proteja. Aleluia. Pai querido, obrigado pelo teu mover aqui, pela tua presença aqui, pela tua glória aqui, em nome de Jesus. João, dá um toque para ele, dá um pulinho na sala branca depois. Diga: obrigado, Senhor, por tudo aquilo que foi plantado no meu coração. Eu creio que a colheita será grande, em nome de Jesus. Eu andarei pela fé, pelo milagre de Deus. Dá um abraço aí em pelo menos 50 pessoas.